Palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu peço que você leia junto comigo. Diga assim: criou Deus, pois, o homem, diga Adam, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Diga homem, Zahar, e mulher, Nekevá, os criou. Por que eu pedi essa resposta, esta repetição por parte de vocês? Na primeira parte do texto, quando diz Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a palavra homem no original hebraico é Adam, e se refere ao gênero humano, ao ser humano. E na verdade ele chamou de Adam porque ele foi criado do Adamá. Adamá é barro. O Adamá é barro e quem veio do barro é Adam. Mas em seguida ele diz macho e fêmea os criou. É a tradução literal, não homem e mulher. Zahar é macho para qualquer espécie, inclusive para os animais. Nekevá é fêmea. O que Deus está dizendo aqui para nós? Na verdade, a palavra imagem aqui, ela é mais literalmente a projeção da sombra. É como se a sombra do Altíssimo tivesse sobre o barro e dali o homem e a mulher viessem a existir. Em outras palavras, parte dos atributos de Deus, Ele deu para o homem. Deus não é homem. E Deus não é mulher. Deus é Deus. E Ele tem atributos que Ele compartilhou com a mulher. Outros atributos Ele compartilhou com o homem. Por que então é importante que uma criança cresça num lar onde ele tem um pai e uma mãe? Porque dois pais nunca poderão compartilhar com o filho a natureza de Deus. Porque são dois homens ou duas mulheres. É exatamente nas diferenças que são compatíveis, complementares, que Deus compartilha a sua imagem. Por exemplo, você sabe que o homem, ele é muito mais agressivo, ele é mais proativo no sentido de ser mais ativo do que a mulher, muitas vezes, a grande maioria das vezes. Tem a ver com a natureza de Deus, de ser o Criador de todas as coisas. Mas a mulher é mais detalhista, mais amorosa, mais sensível. Isso também diz respeito a características de Deus que Ele compartilhou à mulher. Amém? Hoje, como eu prometi, eu vou terminar a série sobre o cérebro. E eu quero lhes falar sobre a diferença que há no cérebro do homem e da mulher. Aliás, são muitas diferenças. Do ponto de vista físico aparente, o cérebro do homem é um pouco maior que o da mulher. Insignificante a diferença. Mas há centenas de estruturas dentro do cérebro responsáveis por áreas diferentes que tanto homem quanto mulher têm, mas agem de maneira diferente. Por quê? Por causa de tamanho, de proporção dos hormônios que sobre essas estruturas passam, né, e interagem. Portanto, Deus fez propositadamente homem e mulher diferentes. Quantos aqui já são casados? Vocês já perceberam como vocês são diferentes das suas esposas? Ou dos seus maridos? Sim ou não? Hoje vocês vão entender por que dessas diferenças. Que são diferenças em muitos aspectos. Mas em todas essas diferenças, Deus desejou partilhar da sua imagem e fazer da família o lugar onde crianças nascessem e crescessem, recebendo a plenitude dessas características que Deus partilhou para com os seres humanos. Amém?
Então nós vamos começar falando que existem estruturas de inteligência no cérebro que são diferentes no homem e na mulher. Por exemplo, o cérebro humano, ele tem dois tipos de massa. A massa cinzenta e a massa branca. Na verdade, a massa cinzenta ela é rosa. Mas depois de ser exposto ao ar, e principalmente quando vai para o formol, ela fica cinza. E a massa branca, na verdade, é amarela, por causa da mielina. E depois ela fica esbranquiçada. Mas é importante que você saiba o seguinte: o homem tem mais massa cinzenta que a mulher. A mulher tem mais massa branca do que o homem. Depois você vai entender como a diferença dessa estrutura do cérebro faz com que a mulher organize os seus pensamentos de maneira diferente dos homens. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: está pronto? A grosso modo, eu quero dizer para você que o cérebro do homem funciona mais ou menos como um supercomputador. Quando você tem um computador, o computador ele age abrindo compartimentos e fechando compartimentos. E o homem é mais ou menos assim. O homem pensa de maneira setorizada. O homem está discutindo um tema, ele quer destrinchar aquele tema. E ele termina um tema para começar um outro tema. Sim ou não? Agora, você que é casado, você já percebeu como a tua mulher fala de 5 coisas ao mesmo tempo? Sim ou não? Por quê? Porque o cérebro da mulher é mais ou menos como a internet. Ela é capaz de pensar em 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. O homem não é capaz de fazer isso. O homem pira quando a mulher começa a fazer isso. Ele fala: mas pera lá, eu estou falando de um negócio, você já vem falar de outro? Então o homem é um supercomputador. A mulher é a internet. Deixa eu dizer uma coisa para você. De que adianta ter um supercomputador com uma internet lenta? De que adianta você ter uma internet de 30 megas que fala? 100, hoje já tem de 100, né? 100 megas, com um computadorzinho mequetrefe. O ideal é que você tenha uma internet rápida, com um computador que tem um processador veloz, potente. Sim ou não? Em outras palavras, homem e mulher foram criados por Deus para se completarem. E os cientistas do cérebro, os neurocientistas, dizem que homens e mulheres casados desenvolvem mais a inteligência do que os solteiros. Alguém vai discordar e dizer assim: não, inteligente é quem não casa. Porque dá muito trabalho. Mas na verdade, assim, como o homem e a mulher têm diferenças estruturais muito importantes, quando o homem lida diariamente com a sua esposa ou com a sua filha, ou quando a mulher lida diariamente com o seu marido ou com o seu filho, ela desenvolve o seu cérebro. Por quê? Porque como funciona o cérebro no que diz respeito à inteligência? Todo cérebro, ele se transforma ao longo da vida, através de uma capacidade chamada de plasticidade neuronal. Ou seja, quando você aprende alguma coisa, os teus neurônios fazem ligações sinápticas e constroem estruturas de pensamento. Uma vez que você aprendeu a andar de bicicleta, existe uma área física do teu cérebro que está lá, estruturada, que você nunca mais vai esquecer. Toda vez que você for andar de bicicleta, ele imediatamente vai recorrer àquele recurso. Sim ou não? Agora, quando o homem trata com a mulher e a mulher trata com o homem, essas diferenças tornam o homem e a mulher mais inteligentes. Ele desenvolve uma habilidade e uma capacidade que um homem solteiro ou uma mulher solteira não desenvolve. Então, Deus criou o homem para a mulher e criou a mulher para o homem. Diga para a pessoa do teu lado, diga, se ela for mulher, diga para ela assim: Deus me criou para o homem. E os homens digam: Deus me criou para as mulheres.
Amém? Diga assim: supercomputadores precisam de uma internet veloz. Amém? A segunda diferença que eu quero mostrar para vocês no cérebro do homem e da mulher diz respeito à fisiologia do cérebro do homem e da mulher. Aqui você está vendo, vou pedir para minha esposa vir aqui me ajudar, né? Você está vendo aqui o cérebro humano. É para aquela câmera, né? Ele está meio desmontado, então, porque ele é desmontável. Aqui à frente do seu cérebro, mais ou menos aqui, essa área da testa aqui. Essa é a área chamada de córtex neofrontal, ou neocórtex. Essa área de trás é o córtex occipital. Pode voltar para frente, querida. A parte frontal do cérebro da mulher é 36% maior que a do homem. Esta área da frente. Em compensação, a área de trás do cérebro do homem é 38% maior que a da mulher. Mas obrigado, querida, pode deixar aí que eu vou continuar. O que isto significa? Esta área da frente, que a mulher tem mais protuberante, é a área onde está o foco. Vocês que são mulheres, vocês ficam irritadas quando seus maridos não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim ou não? Ele está assistindo televisão, você faz uma pergunta para ele, ele fala: hã? Sim ou não? A mulher, em compensação, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo e numa boa. Porque esta é a área do cérebro em que o foco é exigido. E segundo os cientistas, eles dizem que, na verdade, a mulher, no início da vida, ela teve que desenvolver essa área. Por quê? Porque ela ficava dentro da caverna, cuidando da sua prole, dos seus filhos. E muitas vezes, a iluminação que tinha lá era muito pequena. Era um fogo que tinha que iluminar uma caverna inteira. Ela tinha que olhar para ver se tinha algum bicho chegando, ver o que seus filhos estavam fazendo. Então ela teve que desenvolver o foco. E como tudo no cérebro se desenvolve, a mulher, ao longo dos muitos anos, desenvolveu um cérebro mais focado. E isso é indubitável. Os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo bem feito. E as mulheres muitas vezes não entendem isso. Além disso, esta área é a área responsável pela fala. Você acha que é por acaso que a tua mulher fala muito mais do que você? Não é um acaso. A mulher precisa falar mais do que o homem. Isso não é um defeito. Ela, na verdade, ela tem essa área desenvolvida. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos são processados na mulher através da fala. E o homem, essa área é bem mais curtinha. Isso é evidente que quem tem filhos meninos e meninas percebem que a menina fala mais cedo. Muito mais cedo que as meninas. Pequenininha já é uma matraquinha. E os meninos, em compensação, são muito mais agitados. Sim ou não? O foco das meninas, eu tive uma filha, agora estou tendo um netinho. Então eu vejo a diferença, eu comparo. A Érica, desde pequenininha, às vezes ela parava e ficava brincando com poucos brinquedos e olhando ali, vendo detalhes. O Enzo, você bota o que for. 10, 15, 20 segundos no máximo, ele já pega a tua mão e já sai andando. Por quê? Porque esta área da mulher é uma área mais profusa, mais protuberante, mais avantajada. Esta é uma área também do pensamento analítico aprofundado. A mulher aprofunda os pensamentos e as reflexões, mais do que os homens.
Os homens são mais superficiais. Você já viu homem e mulher discutindo relação? Quem está tentando aprofundar a relação? Você já viu algum homem chamando a mulher e fala, vamos conversar aqui que a nossa relação está muito superficial? Você já viu? Eu nunca vi. Confesso para você que eu estou sempre vendo a mulher querendo discutir relação e querendo dizer, não, por que isso, por que aquilo? A área da mulher mais avantajada é o neocórtex. Do homem, em compensação, é o córtex occipital, essa parte traseira do cérebro. Que é responsável por quê? Em primeiro lugar, pela visão espacial. Enquanto a mulher ficava na caverna, o homem ia caçar. E, portanto, ele tinha que desenvolver uma capacidade de enxergar melhor. Não o detalhe, mas ter uma visão de distância, de velocidade, de como ele chegaria até a presa para lançar a sua lança, né? Então, o homem desenvolveu esta capacidade. E esta é a razão por que os homens são muito melhores motoristas que as mulheres. Isto é científico. Eu sabia que a mulherada ia chiar, mas é a pura verdade, viu? Há exceções, para toda regra há exceções, mas... E há controvérsias, a Lília está dizendo. Segundo aspecto também é que nesta região de trás do cérebro, é a região onde o homem tem muito mais circuitos que lidam com o pensamento organizado. Por isso que o homem é muito mais lógico e mais objetivo no seu raciocínio. Interessante, a Lília conhece a Bíblia profundamente. Mas quando ela vai falar alguma coisa, ela fala assim, organiza para mim, porque eu bato o olho no texto, acabou. Ela fala, como é que você consegue? Né, Zeca? Zeca deve ter uma área enorme, né? Por quê? Porque para a mulher, o pensamento organizado é muito mais difícil, porque a mulher ela é muito mais plural. Ela lida com muito mais informações. Agora, uma coisa não é melhor que a outra. Elas são somente diferentes e são complementares. O que mais? O homem tem muito mais dificuldade de aprofundar e principalmente de expressar os sentimentos. Ele tem muito mais dificuldade de socialização e de interação. Por exemplo, numa igreja, quem tem mais amigos, os homens ou as mulheres? As mulheres. Por quê? Porque elas socializam mais, porque elas falam mais, porque elas expressam mais os sentimentos, porque elas tocam mais no outro, na outra pessoa. E o homem fica travadão, entra mudo e sai calado. Características diferentes. Mas isso não significa que nós não possamos procurar mudar e ser transformados por Deus e pela pessoa da nossa esposa ou do nosso marido. Do nosso marido não, dos maridos. Nossa esposa eu me coloco entre todos aí, mas os maridos, os seus maridos. É muito importante você entender que o homem, ele resolve os problemas internamente. Esta região de trás faz com que o homem, ao final do dia, quando ele vai processar tudo que ele passou, o homem se fecha. A mulher, em contrapartida, ela processa tudo que ela viveu falando. Então, quando chega no final do dia, você quer provocar a ira do seu marido, é querer conversar. Chega para ele, como foi o seu trabalho? Misericórdia, eu não quero falar do meu trabalho. Nessa hora, o homem quer ficar na frente da televisão, sapeando, mudando de canal, ou então fazer nada. Ele precisa de fazer nada. Por quê? Porque o cérebro do homem, quando vai processar todos os pensamentos e as emoções, ele internaliza. E a mulher não. Como o neocórtex é muito avantajado, vem de uma estrutura que tem no cérebro, que eu vou falar um pouquinho depois, vem de lá, dessa gyrus cingulado anterior,
para o neocórtex e a pessoa então tem que falar. A mulher só processa sentimentos, emoções e pensamentos falando. Então, são diferenças, que você às vezes pensa que o teu marido é um insensível. Ou então você pensa que a tua mulher é uma fofoqueira. Nada disso, somos diferentes. Diga para a pessoa do teu lado, mas as diferenças são complementares. Vocês querem ver, o homem quando fala, geralmente ele fala da ação que ele quer ter. Ele já tem um alvo, ele tem um objetivo, ele fala da ação. A mulher, por exemplo, o homem fala, vamos viajar de férias, é ação. A mulher já na hora, já abre o leque e já começa a falar de todas as possibilidades. Para ela não importa a viagem, ela não quer saber da viagem, ela quer saber de como, para onde, por quê, de que jeito, se é de carro, se é de avião, se é de barco, se é nadando. O homem procura a solução, a mulher questiona os meios, quer saber os porquês. E quando o homem traz a solução, entenda o seu marido, quando o homem traz a solução, quando a mulher começa, o homem dá a solução, a mulher começa a propor novas ideias, sabe como é que ele sente? Fala, mas por que ela está contra a minha ideia? Ela não gostou do que eu pensei? Não, querido, ela gostou do que você... Ela só está tentando participar. Só que o homem fica irritado, fala, ela não gostou da minha ideia. Somos diferentes, Deus nos fez diferentes. A terceira diferença que é importante a gente saber, diz respeito a como o homem e mulher lidam com as lembranças. Há uma estrutura no cérebro chamada de ínsula. E essa é a área responsável por trazer o passado para o presente. Detalhe, a ínsula na mulher é muito maior que a do homem. Por isso que quando a mulher vive o passado, ela vive em 3D. Dá para entender? O homem, quando vive o passado, ele vive em 2D e preto e branco. O homem, ele perde os nuances, a força dos sentimentos. Os neurocientistas dizem que a mulher, ela traz o passado para o presente e ela colapsa o tempo de maneira que tudo que ela viveu lá no passado, ela sente hoje. Sim ou não? Adivinhem, quem tem mais facilidade de perdoar? Que mulher! Me fala de uma que tem mais facilidade, que eu não conheço. Mas por quê? Porque para a mulher dói mais. A mulher quando lembra de uma situação que teve, de mágoa, de ferimento, não só para o marido, mas com amigo, seja com quem for, ela revive tudo. Vem a cores, 3D. E ela fala, e ela chora, e ela fica, e o marido fica olhando. Ela assim, meu Deus, o que é isso? Da onde ela tirou isso? Então deixa eu dar aqui uma dica para os homens. Não fica batendo na tua mulher, porque, meu querido, ela não vai esquecer fácil. Você vai levar isso aí, olha, vai pagar um pedágio. Por quê? Porque para ela, essa estrutura ínsula é muito maior. O homem, não, o homem lembra do que tem que lembrar. Perde a força dos sentimentos, perde a força da dor ao longo dos... Eu não estou dizendo que não tem homens magoados, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que, em geral, as coisas para a mulher, as situações, as circunstâncias, as experiências são muito mais fortes e muito mais poderosas na vida da mulher do que na vida do homem. E o homem, portanto, tem que entender isso para saber que com mulher se lida com ternura, com carinho, com sensibilidade. Não adianta ser brutão e achar que vai ser amado.
Em quarto lugar, eu quero dizer para vocês que as mulheres e os homens também processam as emoções de maneira diferente. A ínsula diz respeito às lembranças do passado que vem para o presente. Mas agora eu quero falar para vocês dessa estrutura chamada de giro cingulado anterior. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É para cá, né? É mais ou menos essa região aqui, ó. Estão enxergando? Está aproximando a câmera? É uma estrutura que é um círculo, por isso giros. Cingulado anterior. Essa estrutura está diretamente ligado à modulação, vou falar bem devagarzinho para vocês pensarem, das nuances emocionais, variações emocionais. Adivinha quem tem essa estrutura maior? Homens ou mulheres? Queridos, no culto das 5 eu não falei, mas eu vou explicar aqui para vocês. Como é que os cientistas descobrem isso? Nos anos 30 e nos anos 40 tinha muito menos preocupação com a questão ética. Então eles faziam um tipo de lobotomia, eles cortavam essa estrutura. E eles perceberam que pessoas que tinham problemas de depressão profunda ou bipolaridade profunda, que tinham essa estrutura cortada, perdiam a capacidade de ter variação de humor. Ficavam absolutamente patsas. Nem muita alegria. Hoje já se trata isso com antidepressivos, principalmente recaptadores de serotonina, né? São os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Bota serotonina, porque toda sinapse que tem entre dois neurônios tem o emissor e o receptor. Pessoa que tem problema de depressão, ou principalmente de toque, muitas vezes o neurônio que está emitindo não consegue levar a serotonina até o próximo neurônio. Então ele volta, ele é recaptado pelo neurônio que emite. Então o remédio vem e faz o seguinte, ele primeiro bota muito mais serotonina no cérebro. Segundo, quando o neurônio que está emitindo não consegue mandar para lá, a serotonina quer voltar e ele bloqueia. Então ele inibe seletivamente só a serotonina, de voltar para cá. Aí ela tem que continuar. Mas nesses anos 30 e 40, como é que eles tratavam esse tipo de pessoa que tinha depressão profunda, que tinha muitos nuances de emoções, fazendo cortes nessa estrutura. E a pessoa parava de sentir aquelas variações, aquela tristeza profunda. Essa área, essa estrutura, também é responsável por emitir sinais para o neocórtex de vocalização. Ou seja, a razão por que as mulheres falam muito mais e muito melhor do que os homens é porque elas têm um aparelho melhor do que os homens. Você pode notar como os grandes comunicadores da televisão, os homens sempre tiveram à frente no sentido que eles tinham mais oportunidades. Mas quem são as melhores apresentadoras? Ou apresentadores? É mulher. Mulher se comunica melhor, porque ela tem melhor capacidade para tanto sentir as emoções, como transmitir as emoções e vocalizar as emoções. Amém ou não? Então uma salva de palmas para as mulheres, porque hoje é dia de vocês. Hoje é dia das mães. Esta estrutura também é responsável pela formação de laços emocionais de longa duração. Essa é a razão porque quem fica mais ligado à prole? A mãe ou o pai? Quantos aqui conhecem algum pai que abandonou a família e foi embora? Levanta a mão. Muita gente, né? Quantos aqui conhecem mães que abandonaram os seus filhos e foram embora?
Olha como é ínfimo o número de mães que abandonam filhos. Por quê? Porque Deus deu a vocês, mulheres, uma estrutura capaz de produzir emoções que são ligadas e que são fixadas para a vida inteira. Por isso eu digo, você pode ter ex-mulher, você pode ter ex-marido, mas ex-mãe você não tem. Mãe é mãe para a vida inteira, amém? Então parabéns vocês que são mães. Então, é muito importante a gente entender que o homem, o cérebro do homem, ele é mais centrado e mais objetivo. Porque embora a mulher tenha muito mais capacidade de focar em muitas coisas, ao mesmo tempo que ela é capaz de focar em muitas coisas, às vezes ela se perde. Porque ela fica focada em tantas coisas que ela perde a objetividade. O homem não, ele só tem um foco. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, fazer bem feito. Então, geralmente os homens são mais objetivos, têm pensamentos mais organizados. E um detalhe, do mesmo jeito que esta ACG ou essa estrutura do cérebro, quando tem problemas, gera mulheres com muita variação de emoções. Quando o homem que tem um ACG menor tem problemas nessa área, adivinha o que ele se torna? Turrão, teimoso, mula empacada. Você conhece algum homem que é mula empacada? As mulheres ficam falando tudo assim para não se não se entregar, porque às vezes o maridão tá durão, quieto ali, ó. Mas é impressionante como os homens são muito mais intransigentes. Eu não mudo. Eu morro, mas não mudo. Burro. É melhor mudar e não morrer. Não é isso? Agora, apesar dessas diferenças tão gritantes, Deus nos fez para nos tornarmos complementares. Então, queridos, recapitulando, quando a mulher processa o pensamento, ela traz muito mais informação do que os homens. Mas o homem é mais focado no pensamento. A mulher varia muito mais em pensamentos, em opções, e o homem fica mais preso àquilo, à ideia que ele está defendendo. Por isso, homens e mulheres precisam do outro. Outra coisa que é importante você entender. A mulher tem muito mais flexibilidade cognitiva. O que eu quero dizer com isso, com flexibilidade cognitiva? A mulher percebe nuances que o homem não percebe. Está provado que a mulher vê mais detalhes que o homem. Que a mulher enxerga até mais cores que o homem. Então, meu querido, se a tua mulher chegar para você e falar, cuidado com aquele fulano, que ele não presta. Aí você vai perguntar, mas por quê? Não sei. Ah, mas isso não faz sentido. Querido, faz sentido. Cuidado com a tua mulher quando ela falou. Se ela falou uma coisa, acredite. E mulheres, quando você começa a desconfiar que o teu maridinho está pulando a cerca, é porque está. Então, meu querido, é melhor não pular a cerca, porque ela vai descobrir. A mulher, ela tem essa capacidade de perceber mais. Ela enxerga, ela vê melhor do que o homem os detalhes. Isso é científico, é provado. Por exemplo, quem é mais estudioso na escola? O homem ou a mulher? Porque o homem não tem foco. O homem não consegue, ele está lá, ele está bagunçando, ele está olhando para o outro, está jogando um negócio no outro. E as meninas conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. Mas o homem, quando tem uma ideia objetiva, ele é mais fiel ao foco. A mulher, ela perde um foco único e tem vários focos.
ela fica surfando na internet. O homem é como supercomputador, ele abre um compartimento e fecha para abrir outro, amém? Agora, como nós vamos lidar com essas diferenças? Porque boa parte das crises de casamento acontece por isso. O homem chega cansado e a mulher quer falar. E ele não quer falar, ele quer ficar quieto. Aí ele já dá um coice nela, ela já sente aquilo multiplicado por 1000. Aí no dia seguinte ele está melhor, ele está, oi querida, querida, agora vem com essa coisinha, não quero saber de você. Ele fala, mas o que eu fiz? Por 7 dias? Olha que o teu caso tá bom, hein? Tem umas que demoram mais tempo. Então, são diferentes. Como é que nós podemos buscar o equilíbrio nisso? Deixa eu ler a palavra de Deus e dizer para vocês o que a Bíblia nos fala sobre homem e mulher, qual o papel de cada um. Lá em Efésios, capítulo 5, os versos 22 em diante, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Essa palavra é uma palavra que hoje você tem que explicar, porque senão parece um palavrão. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu quero que vocês, mulheres, entendam uma coisa. Deus fez o homem para liderar o seu lar. Quando você vê a palavra pai no hebraico, na língua hebraico antiga, todas as letras tinham figuras, eram pictóricas. A palavra pai no hebraico é Av. A letra Aleph é a figura de um boi, de um touro. É símbolo de força. É a primeira letra do nome de Deus, El. A letra Aleph, portanto, é a letra da força. E a figura era do animal mais forte na cultura hebraica. A segunda letra que junta a palavra Av é a letra Beit. Beit é literalmente casa. E era a figura de uma tenda. O pai, portanto, é o Av, é o líder da casa. Por que Deus criou o homem para ser o líder? Porque o homem, ele não tem tanta suscetibilidade às emoções. Ele enfrenta melhores as lutas e os baques da vida do que a mulher. Eu conheço muitos casos de mulheres que tiveram que liderar as suas casas. E eu digo para você, todas as mulheres que a vida acabou por determinar ou impor este peso, são mulheres cansadas emocionalmente. Porque Deus não fez a mulher para carregar o piano. Deus fez o homem para carregar o piano. Então as mulheres precisam aprender a deixar os seus homens liderar suas casas. Não penso que eles estão querendo fazer de vocês pessoas inferiores ou piores, não. Eles estão protegendo vocês. Deus fez o homem mais forte. Isso significa que se vier um animal, é o homem que tem que ir lá. A mulher protege a cria e a prole, o homem tem que ir à luta. Agora, a sociedade hoje, o que ela faz? Ela cria situações onde a mulher tem que ir à luta muitas vezes. E o homem, muitas vezes, folgado, que eu chamo isso de folga, encosta e deixa a mulher carregar o piano. Vou dizer para qualquer homem aqui, ó, você quer que a tua mulher te ame, te admire? Porque o amor para a mulher está ligado à admiração.
Se a mulher perder a admiração, ela perde o amor. E você quer saber como tua mulher vai te admirar e te amar quando você der a vida por ela, quando você for à luta. E você fizer de tudo para que ela saiba que você vai defendê-la até a morte, se for o caso. Todos nós temos defeitos, homens, mulheres, todos nós. Mas quando a mulher olha para o cara e fala, ele está ralando para me suprir, é o que Paulo diz, como Cristo fez pela igreja. Então, as mulheres aprendam. Quando for escolher o maridão, não vai escolher o mais bonitinho, não. Beleza acaba. Olha aqui, ó. Quando eu me casei com a Lília, ela me chamava de manequim italiano. Porque os homens italianos são disparados mais bonitos do mundo. Isso é óbvio. Não, estou falando sério, isso daí é claro. Hoje ela me chama de manequim americano. Beleza acaba, meu querido, não vai durar para a vida inteira. Mas o caráter, a força, se o homem que Deus colocar na sua vida for lutar por você. Não estou dizendo que a mulher não deva trabalhar, não. Hoje em dia, todo mundo precisa trabalhar. Né? São poucos os que se dão o luxo da mulher não precisar trabalhar. Mas o homem tem que saber que é ele que tem que lutar. Para botar o pão na sua casa, para gerar segurança emocional, porque para a mulher isso é um peso muito grande. E a mulher que tem um homem que luta por ela, vai sim ser uma mulher apaixonada. E a mulher que tem que carregar o piano sozinha, sempre está cansada emocionalmente. E o homem, em contrapartida, tem que aprender a amar. Tem que aprender a ser sensível. Quem ama, foca o outro. Porque o homem, por essa questão de estar sempre guiado pelo alvo, pela conquista, muitas vezes o homem, depois que ele conquista, ele deixa de mostrar à mulher o amor, o cuidado e a sensibilidade que ela precisa. Está entendendo? E aí o que acontece? A mulher se sente perdida, porque agora o cara que era o príncipe virou um sapo. Agora o cara que era galanteador, que era amoroso, agora ele é um grosso. Porque ele acha que já conquistou, mas a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo ama a igreja. Eu e a Lília estamos casados há 31 anos. Ela todos os dias diz para mim que me ama, que eu sou maravilhoso, que eu sou lindo, que eu sou gostoso. Ela perdeu o foco. E eu todo dia, eu também tenho essas coisas de chegar em casa, ela quer vir falar para mim, querida, a mulher quando quer conversar com o homem, nessa hora que ela precisa botar todas as palavras que ela tem, ela chega para o homem e fala, meu amor, eu tenho 1000 coisas para te falar. Acabou, perdeu o cara ali. Então tem horas que eu falo, meu amor, me dá um tempinho, eu não quero pensar em nada agora. Ou então passei o dia inteiro aqui aconselhando, e cheguei em casa, ela fala, como foi o seu dia na igreja? Eu quero morrer. Então a gente tem uma combinação, ela me deixa ter um tempinho, que eu fico ali na televisão, vendo nada e vendo tudo. Aí quando chega mais ou menos o Jornal Nacional, ela vem, a gente assiste o jornal juntos, aí a gente vai conversar. Mas uma coisa é muito importante, que nós aprendemos ao longo da vida. Já houve momentos difíceis, muito difíceis, não no nosso relacionamento, mas dificuldade financeira, dificuldades da vida. Mas ela sempre olhou para mim e viu alguém disposto a lutar para provê-la, para cuidar dela, para defendê-la e não deixar que ninguém passe por cima dela. E eu, em contrapartida, querido, mulher, você que quer o seu marido apaixonado, deixa ele se sentir o cara. Deixa ele se sentir o 10. Ele pode estar 0 à esquerda.
e você vai fazer ele se sentir o cara, o 10. Vejam como Deus faz. Eu tenho que saber ser sensível a ela. E ela tem que saber me honrar e dizer: você é o líder do nosso lar. É o que você decidiu. Posso não concordar, mas eu estou com você. Então, isso é muito importante. Agora, como é que a gente chega a um equilíbrio? Uma dica aqui importante para todas as mulheres. Mulheres que gostam de falar mais do que os seus homens são capazes de ouvir. Procure uma amiga. Estou falando sério. Teu marido não deu para esgotar as palavras? Liga para tua amiga, marca um café com ela. Vai chegar uma hora que se ela falar, se tiver 1 hora no telefone, ele vai chegar e falar: chega, né? Ah, mas agora então você tem tempo para mim? Tenho. Mas procure uma amiga. Procure alguém com quem você possa dividir as suas coisas. Mas entenda a diferença que tem o seu marido de você. E quando Deus aconselha que a dinâmica da família deve ser essa, não é porque Deus está dizendo que o homem é melhor que a mulher, não, muito pelo contrário. Aliás, o cérebro da mulher é muito mais espetacular. Você sabia que a mulher, ela usa o cérebro inteiro, e o homem usa muito mais lateralmente? Vocês são maravilhosas. Agora, mesmo assim, Deus criou a mulher para o detalhe, para o sentimento, para a emoção mais profunda. E criou o homem até mais um pouco insensível, para que ele pudesse enfrentar as lutas da vida com mais coragem e menos ferimentos. Porque quando a pessoa começa com muita frescura, quando o homem começa com muito dodóizinho, estou com dodói aqui, estou com dodói aqui, estou com dodói aqui, o cara não vai liderar a família dele, ele vai chorar. Ele vai para casa chorar, eu quero chorar, e a mulher vai ter que ir à luta. Cara, para de chorar, levanta a tua cabeça e vai buscar a caça que você tem que trazer para a tua casa. Você está me entendendo? Porque se você não trouxer, vai ter alguém que traga. Então, graças a Deus que teu homem não é dodói. Ele precisa aprender a ser um pouco mais sensível. Mas sensibilidade demais também atrapalha. E graças a Deus, porque as mulheres são mais sensíveis. Agora, eu quero terminar essa palavra falando ainda no relacionamento, que em todos os anos da minha vida de pastor, de conselheiro, eu nunca vi um caso de um homem que riscou uma mulher do mapa. Nunca vi. Um homem que tenha dito: pastor, eu não consigo olhar para a cara dessa mulher. Mas eu já vi algumas mulheres que disseram: eu não posso olhar para a cara desse homem. Então, cuidado. Não maltrate demais a tua mulher. Porque pode chegar um momento que ela não te queira mais nem pintado de ouro. Busque o equilíbrio. Você está ouvindo as diferenças. Você não quer conversar, mas precisa conversar. Você não quer deixar o teu marido ter um tempinho dele, mas você precisa deixar. E quando um olha para o outro e ambos buscam ao Senhor, Deus vai trabalhando as diferenças. E onde Deus está, meu querido, tudo dá certo. Amém? Mulher, honra o teu marido como Cristo deve ser honrado pela igreja. Marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E aí então os seus filhos crescerão com identidade. Porque na ausência de um homem numa família, os filhos perdem a identidade. Por mais que as mulheres amem, elas não podem suprir o papel do homem e do pai. Muitos casos de homossexualidade é a ausência do homem. Então, essa é a família que Deus planejou para você. E essas são as diferenças
que Deus permitiu que nós tenhamos. E elas são diferenças que se completam e se complementam. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, eu quero orar pela tua igreja. Eu quero te pedir que o Senhor venha curar o que tem que ser curado. Os teus filhos agora ouviram falar a tua palavra. E eles entenderam, Senhor, as diferenças que há entre homem e mulher. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, a buscar o outro, a entendermos o nosso papel. Ajuda o homem a proteger sua mulher para que ela não sofra tanto. Ajuda a mulher para honrar o seu marido, para que ele possa ter coragem e motivação para lutar pela sua família. E nós queremos dizer, Senhor, que aquilo que o homem diz não é verdade, é mentira. Verdadeira é a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, todos nós aqui, não há ninguém que não tenha que melhorar alguma área, algum aspecto do seu relacionamento. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a tua vitória. Dá-nos maturidade, ó Deus, para caminhar passo a passo. Restaura, Senhor, as feridas e os sentimentos do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho e da filha. Para a honra e glória do teu nome, que as tuas famílias na terra, a tua igreja, seja modelo, vitrine do sucesso que uma família pode ter quando Jesus está no centro. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Isso também eu quero dizer que tem muitos pais que não entendem as filhas. E eu e a Érica sempre tivemos uma relação muito bonita, de muito amor, né? Minha filha única, imagine. E eu sei que eu sempre fui um pai muito olhado, muito admirado. Mas eu me lembro que eu não sabia dessas coisas. Então, quando ela chegou na adolescência, ela às vezes vinha me conversar comigo e do nada começava uma discussão. E eu me sentia altamente, desafiado. E muitas vezes eu falava, você não entende nada. E muitas vezes o pai faz isso com a filha. Porque no fundo ela está querendo discutir a relação dela. Às vezes o amor, a Lília dizia para mim, meu amor, você não percebe que ela quer a sua admiração? É a você que ela quer mostrar que ela está crescendo, porque muitas vezes as discussões aconteciam em questões teológicas ou filosóficas. Ela dizia, ela te admira, você é um homem estudioso, ela quer ser como você, e você fala que ela não sabe nada. Então, algumas, não foram muitas, mas algumas discussões a gente teve assim, e um dia, antes dela casar, eu a chamei, falei, filho, o pai te ama tanto, você está chegando no momento que eu sonhei para você. Vou entregar você para um homem de Deus. Estou feliz por você. Eu queria te dizer, tem alguma coisa que o pai tem que te pedir perdão, que eu não saiba? E ela me disse isso. Pai, muitas vezes você me disse que eu não sabia nada. E eu estudava e eu lia para te mostrar que eu queria ser como você. Aquele dia a gente chorou os dois. E a gente se abraçou. Eu pedi perdão a ela. Falei, você é a filha que eu mais admiraria. Nenhuma filha ou filho no mundo seria para mim o que você é. Eu te admiro pela inteligência, sensibilidade, caráter. E Deus curou o nosso relacionamento. Nunca mais brigamos. Hoje às vezes ela vem contar as coisas para mim, eu já paro para ouvir. Muitas coisas que ela traz, porque a gente aprende com os filhos, né? Ela traz, eu falo, que bacana, não sabia. Eu percebo que dizer para ela que eu não sabia, aprendi uma coisa dela, é a melhor coisa que eu podia dizer. Então, pai que tem filha, saiba lidar com essa diferença. Mãe que tem filho, às vezes a mãe quer que o filho fale, o filho não quer falar.
Às vezes o filho chega na adolescência, fica quieto, vai para o quarto, entra no quarto, fica na internet. Não fica querendo que ele fale, dá carinho para ele. Vai chegar a hora que ele vai aprender a lidar com as emoções. Amém? Mas sobretudo eu quero dizer para você, que se você entregar a tua família para Deus, Deus vai sarar todas as feridas na sua história. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para Ele.